Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela Regis, estou com vocês no curso de Pedagogia, na disciplina Contextos Educativos da Infância e Teoria do Desenvolvimento da Aprendizagem numa ação integrada do curso de Pedagogia. Estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Zona Norte. Atrás há um fundo branco com traços e círculos interligados. Eu sou morena, cabelo cacheado, com uma blusa branca, com manchas pretas e uma calça preta. Vamos então à nossa aula de hoje. Hoje nós estaremos então estudando sobre David Paul Ausubel, que é considerado o pai da teoria significativa e trouxe para a educação algo bem relevante, que é entender o aluno, aquilo que o aluno traz enquanto conhecimento prévio, para que a partir desse conhecimento prévio, novas aprendizagens possam ser arregimentadas e ampliadas. Então vamos dar uma olhadinha nos slides? Vamos comigo. Ausubel, ele nos traz a seguinte ideia: se eu pudesse reduzir toda a psicologia educacional a uma só frase, eu diria isto: o fator mais importante que influencia a aprendizagem é o que o estudante já sabe. Verifique isso e ensine de acordo. Como a gente vem estudando sobre as teorias, Ausubel, com a sua teoria significativa da aprendizagem, ele então revela que o mais importante é identificar aquilo que meu aluno traz, o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento sobre determinados elementos, para que a partir disso eu possa estimulá-lo a esse novo conhecimento. Conhecendo um pouco sobre a trajetória de vida de Ausubel, vamos então perceber que ele, filho de imigrantes judeus, Ausubel nasceu no Brooklyn, em Nova York. No entanto, ele foi extremamente revoltado com a educação, até por uma questão mesmo histórica. Como ele tinha pais judeus e o seu conhecimento, a sua cultura do lar, o seu histórico vindo dos judeus, confronta com o ambiente no qual ele foi criado. Então ele tinha uma cultura familiar muito forte, arraigada, e tinha uma cultura da sua localidade que muitas vezes na sala de aula o deixava fora daquele padrão de comportamento que se exigia então para aquele aluno. Continuando aqui nos slides, a gente vai perceber que, por conta disso, a sua vida escolar foi muito conturbada. Com isso, influenciou os seus estudos. Formou-se em medicina, fez uma especialização em psiquiatria e psicologia, elaborou então a sua teoria em oposição ao que o behaviorismo estava fazendo naquela época. Foi professor emérito da Universidade de Colômbia. A teoria de Ausubel, que é a teoria significativa, da aprendizagem significativa, é uma aprendizagem que ela sistematiza, como a gente pode ver aqui destacado, uma aprendizagem a partir de um contexto mais prático. Ele, dentro da sua psicologia cognitivista, próprio daquilo que ele entende como origem do conhecimento, como se dá, se arregimenta essa consciência e o nível dela, ele pôde então entender esse processo de cognição do indivíduo, o processo que ele passa para a aprendizagem, aquilo que ele traz de significativo para o seu contexto educacional. Então, a partir dessa interpretação, até próprio da forma com que ele estudou, da forma com que ele foi ensinado, traz para nós, então, essa interpretação de como ele estabeleceu os parâmetros da sua teoria para que, então, ele pudesse trazer e com o tempo, ser estudado, em especial aqui no Brasil. Continuando, a gente tem aqui que esse processo da aprendizagem significativa, ela diz o seguinte: o indivíduo, ele relaciona uma nova informação de forma não arbitrária e substantiva
aspectos que são relevantes na sua estrutura cognitiva. Isto quer dizer, o seu conhecimento prévio. Nesse processo dessa nova informação, ela precisa interagir com a estrutura que o aluno já tem, trazendo então um conhecimento mais específico. Aí nós somos apresentados ao conceito de subsunsor. Observa bem, a compreensão de Ausubel entendia que o aluno ele tinha na sua construção cognitiva já toda uma estruturação. Então ele possuía um conhecimento prévio, o professor não poderia deixar de lado esse conhecimento, ele então visualizava, entendia e arregimentava estruturas e estratégias que, então, mediante a esse conhecimento e essa cognição que o aluno já tinha, possibilidades, então, de ancorar nesse conhecimento que o aluno tinha algo novo. Algo, então, que ampliasse, como eu já falei, esse conhecimento. Observe que essa ancoragem de novos conhecimentos não são conhecimentos totalmente do zero. Muitas vezes, para que esse aluno se sentisse parte do processo, pode ser retomado esse novo conhecimento em cima daquilo que ele trouxe para a sala de aula. Então, o aluno se sentia privilegiado, participante, integrado daquele contexto, porque ele se via ali naquele exemplo, naquele texto, naquela atividade. E isso, então, a gente leva para o conceito do subsunsor, que é o quê? Partir deste conhecimento prévio, como a gente vê aqui no outro slide, do conhecimento prévio para a existência de algo novo. O termo subsunsor, que às vezes não pode ser soar tão natural para vocês, mas basicamente quer dizer que é um conhecimento prévio. Um conhecimento prévio só? Não. Ele precisa ser relevante para quê? Para que aconteça uma aprendizagem significativa. Então, o subsunsor é uma ideia do quê? É algo novo, uma proposição, uma estrutura cognitiva que acrescente a esse aluno, para que, ao acrescentar, haja então um lugar de ancoragem, um lugar de partida para essa nova informação. Ausubel também considerava que para que esse novo conhecimento, ao chegar nessa estrutura cognitiva que o aluno tinha, um dos caminhos era a linguagem. A linguagem é esse veículo onde se faz, se concretiza a nova informação para que o aluno, então, a partir disso, possa aprender, possa ampliar essa nova conceituação, esse novo cenário de aprendizagem no qual ele está sendo exposto. Em continuidade, ele ainda trouxe a informação que lá no cérebro humano, esses conhecimentos, essa estrutura, ela possui uma hierarquia conceitual. Então, ela não está ali difusa, desorganizada, não. Ela tem uma organização interna. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo, aquele meu conhecimento específico, ele vai sendo ligado e assimilado a conceitos mais gerais. Então, eu vou ampliando esse meu conhecimento. Tá? Para que a aprendizagem significativa ocorra, é necessário que o conteúdo seja o quê? Então, nós temos aqui um ponto fundamental. Ausubel considerava que eu poderia, então, mediante esse entendimento que o aluno chega com uma informação, com uma vivência, com uma experiência, muitas vezes bem solidificada. O meu cérebro possui, então, uma estrutura cognitiva, possui uma hierarquia de conhecimentos. O meu subsunsor chega à ampliação do conhecimento e, com isso, eu consigo partir, muitas vezes, daquilo que é primário para algo mais complexo. Mas eu preciso criar ambiente. Para isso, então, o conteúdo, o conhecimento precisa ser potencial. Eu preciso entender que aquele conhecimento que está ali, ele é valoroso para o meu aluno, ele é substantivo, ele tem algo, ele é profundo e o aluno precisa
querer fazer parte daquilo, precisa estar integrado com aquele novo conhecimento que esse professor traz, para que ocorra, então, essa aprendizagem significativa. Não basta tão somente o professor trazer excelentes textos, preparar um ambiente, trazer, muitas vezes, ferramentas, estratégias tecnológicas riquíssimas. Há também a predisposição do aluno em se tornar parte atuante, autônoma e também ter a sua aprendizagem vinculada com aquilo que ele já sabe de mundo. Continuando então aqui, nós temos um mapa conceitual que é uma das proposições que Ausubel nos traz. Inclusive ele sugere que dentro dos processos e as estratégias de aprendizagem, o professor pode, tanto para fazer essa ampliação, usar uma estratégia como mapa conceitual. Ausubel, então, estabelece a diferença entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. E esse mapa conceitual sintetiza muito bem isso. Então, eu tenho aqui, o meu aluno já traz consigo toda uma estrutura cognitiva, eu quero que ocorra uma aprendizagem. Na aprendizagem, eu tenho a significativa e tenho a mecânica. Quando eu simplesmente peço que meu aluno memorize para uma prova, para uma apresentação, acontece o quê? Uma aprendizagem mecânica. Ele não tem aplicabilidade posterior àquilo que o aluno é solicitado. Então, ele não vai se tornar significativo. No entanto, na aprendizagem significativa, o aluno vai fazer sua aplicabilidade, vai fazer sua ancoragem, sua ampliação para que aquele novo conhecimento se estabeleça, então, na sua memória de trabalho, no seu córtex. Aí você pode perguntar, mas o ideal é sempre que haja essa significativa? Na verdade, Ausubel traz a informação de que o processo é contínuo entre o mecânico e o significativo. Haverá momentos que ocorrerá uma aprendizagem mecânica pela necessidade do objetivo proposto para aquele conhecimento, mas que, uma vez mecânica, eu preciso criar ferramentas para que ela se torne significativa. E isso depende muito da recepção do meu aluno, como ele vai receber e como ele vai efetivar esse processo de descobertas nesses dois momentos de aprendizagem, da recepção e da descoberta. Enfatizando propriamente aqui a aprendizagem mecânica, como eu havia falado, ela está mais ligada às interações de estruturas já presentes, apenas de armazenamento para atender determinado ponto. Então, por isso que ele chama de forma arbitrária, porque contradiz com a natureza humana de ter significado com as coisas. Isso significa dizer que a aprendizagem significativa ela não é apenas contra a aprendizagem mecânica, não são processos antagônicos, como eu já falei, é contínuo, certo? E aí ele fala que é inevitável que ocorra esses dois processos, porque faz parte de uma aprendizagem mais natural. No entanto, eu não posso ter reforço na aprendizagem mecânica, porque caso contrário, eu estarei simplesmente trabalhando com esse meu aluno as memorizações, as repetições, um conhecimento muito teórico, desconectado com a realidade ou com aquilo que o aluno traz em si. Nesse sentido, o conteúdo vira o centro da aprendizagem e o aluno fica de escanteio. E na aprendizagem significativa, a gente tem o aluno no centro e o conteúdo, então, complementando esse desenvolvimento cognitivo, essa aprendizagem mais significativa próprio de Ausubel. Em seguida, nós temos, então, aqui que a estrutura cognitiva é considerada uma estrutura de subsensores, interrelacionado hierarquicamente, organizado numa estrutura dinâmica caracterizada por dois processos. Então, para que a gente já sabe como acontece a mecânica, mas para que aconteça esse avanço, essa aprendizagem significativa, ela precisa ter uma diferenciação progressiva e ela precisa ter essa
reconciliação integradora. Dentro da teoria de Ausubel, essas duas expressões são extremamente importantes. A diferenciação progressiva é quando eu atribuo novos significados. Eu faço com que eu trago para esse meu aluno algo que faça com que ele amplie, que ele progrida, que ele saia do ponto que ele está em direção a algo. E a reconciliação integradora é quando eu reordeno os conhecimentos. Então, para nós podermos compreender melhor a atribuição de novos significados, o professor ele traz esse novo conhecimento, esse subsunsor ao aluno. Então, ele há uma ampliação e logo em seguida precisa ocorrer então o quê? Uma reordenação desse conhecimento, daquilo que ele sabe, com aquilo que está sendo trazido, para que esse pensamento reordenadamente possa então se transformar em algo que fique na memória, que esteja ancorado naquele conhecimento prévio. E com isso, há sim a expansão de algo que está sendo trabalhado em sala de aula, a temática que o professor trouxe, ampliando e significando esses processos. Dentro também da perspectiva de Ausubel, com a nova tecnologia, a gente também tem as metodologias ativas para que esse processo ocorra, esses dois processos, tanto da ampliação como da reordenação. Porque a Ausubel ficou um pouco esquecido durante muito tempo e para nós, nesses últimos 7, 8 anos, a Ausubel trouxe, então, essa perspectiva ampliada de significar aquilo que o aluno está estudando em sala de aula. Para a educação à distância, para a educação fundamental, para a educação superior, é riquíssimo essa teoria, porque ela expande a minha capacidade de partir de algo concreto, partir de algo que o aluno já possui, para que a partir disso, então, haja um tracejar, uma meta, haja um caminho onde eu possa ampliar esse conhecimento e tornar o meu aluno parte disso. Ele não fica somente ouvindo o professor, mas ele está no centro do conhecimento, no centro da aprendizagem. Continuando aqui, nós temos então, como eu já havia comentado, sobre o mapa conceitual. A Ausubel propõe que, além de uma ferramenta de ensino, eu possa utilizar os mapas como também avaliação. A Ausubel, propriamente dito, foi o precursor dessa estratégia chamada mapa conceitual, mas ela foi implementada e desenvolvida pelo Joseph Novak, que vocês podem buscar mais, aprender mais com ela. Hoje nós podemos fazer cursos remotamente de como montar, de como elaborar o mapa conceitual. Destaco que mapa conceitual não é mapa mental, ele tem uma outra estrutura. Você pode observar na imagem, aqui, por exemplo, que eu tenho muito marcado os temas, os conectivos, as palavras conectivas, as ramificações, para que essa conceituação possa, então, existir. Então, eu parto do conhecimento que eu tenho, eu amplio com as informações, as estratégias de aprendizagem que o professor traz e acontece o quê? Eu integro. Esse é um exemplo clássico de uma atividade da teoria da aprendizagem significativa que você pode utilizar com os seus alunos de uma maneira mais simples até uma maneira mais complexa. É o mapa conceitual. E aí nós temos então as nossas referências bibliográficas, onde você pode se aprofundar nas suas leituras, selecionar aquilo que mais lhe chamou a atenção e com isso implementar as perspectivas e a teoria de Ausubel no seu planejamento, no seu dia a dia da sua sala de aula. Obrigada por estarmos juntos até aqui. Fico com vocês até a próxima.
Educação à distância, mudando realidades.